Então, eu quero estudar essa função aqui. Ela é x² menos 1 dividido por x menos 1, se x for diferente de 1, e 2 quando x é igual a 1. Então, lembrando que isso aqui é a mesma coisa, é a forma condensada de escrever isso aqui. X menos 1, quando x for menor do que 1, 2 quando x for igual a 1, e x² menos 1 quando x for maior do que 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que estudar os limites laterais em torno do ponto x igual a 1. Aí você fala, professor, por que eu não estudo em torno de outros pontos? Porque outros pontos a função não tem problema, né? A função só muda de comportamento em 1. Em 2, quanto que ela vale em 2? Ela vale isso aqui, ó, porque é maior do que 1. Esse pedaço aqui tem problema? Em x igual a 2, não. Ela daria só em x igual a 1, que em x igual a 1 a gente teria divisão por 0, mas em x igual a 1 eu já estou separando ela. Então ela está mudando de comportamento em 1. Então por isso que eu estou estudando o limite lateral quando x tende a 1. Então, para x tendendo a 1 pela esquerda, da função f de x, qual é a parte da função que a gente usa? A gente vai usar a parte em que o x é menor do que 1. Porque tender à esquerda de um ponto é pegar valores menores do que aquele ponto. Então, eu vou usar a função x² menos 1 dividido por x menos 1. Bom, depois que a gente faz a substituição da parte que nos interessa, aí a análise do limite é igual ao que a gente está acostumado a fazer, tá? Porque agora eu já sei qual função que eu quero calcular o limite. Isso aqui é a mesma coisa que calcular isso aqui, tá? Não muda em nada. Porque aqui, isso aqui basicamente foi para selecionar qual função que eu vou pegar ali. E esse aqui, quanto que vai dar esse limite aqui? Ó? Aqui está dando 0 sobre 0. Para você colocar em cima vai ficar 1² menos 1, embaixo 1 menos 1. Então, vai ficar 0 dividido por 0. O que a gente faz? A gente obrigatoriamente tem que fazer a simplificação. Então, em cima a gente escreve como x menos 1 vezes x mais 1. E embaixo x menos 1. Tá vendo que dá para eu dar aquela canceladinha? Ó? Cancela em cima, cancela embaixo. Então vai sobrar o que para nós aí? Vai sobrar limite quando x tende a 1 de x mais 1. O que eu posso fazer? Agora eu posso vir aqui substituir no lugar do x, porque se remover uma determinação, basta vir substituir. Então vai ficar 1 mais 1 que dá 2. Tá? Então esse limite dá 2. Aí eu estudo o quê? Eu quero estudar a continuidade, então eu tenho que calcular o limite lateral à esquerda, o limite lateral à direita de f de x. Bom, quando o x tende a 1 pela direita, então eu vou pegar a parte da função que está definida para x igual a 1. Nesse caso especificamente, está dando igual, né? Porque é a mesma coisa, né? Então, aqui vai ficar limite quando x tende a 1 mais da função x² menos 1 sobre x menos 1, que é a mesma função. Que é a mesma coisa quando que o x, limite de x tendendo a 1 de x² menos 1 dividido por x menos 1. Nesse caso aqui a gente já calculou em cima, não vou fazer a conta de novo, isso aqui vai dar 2, porque é igual, né? Então o que eu sei? Ó? Eu sei que o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita. Ó, limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita do ponto 1. E quanto que é esse limite? É 2. Então, a gente já poderia dizer que o limite existe. Mas qual a definição de continuidade? Uma função vai ser contínua num ponto quando acontecer o quê? O limite à esquerda foi igual ao limite à direita e foi igual ao valor da função no ponto. Tá? Quanto que a função vale para x igual a 2? Aí a gente olha para a definição da função. Desculpa, para x igual a 1. Quanto que a função vale quando x for 1? Em x igual a 1, a função vale 2. Tá? Se você vier aqui calcular o f de 2, aqui, ó, o f de 1, desculpe, você vier aqui calcular o f de 1, quanto que vale isso? Isso vale 2. Para x igual a 1, a função vale 2. Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem que o limite lateral à esquerda de 1 igual ao limite lateral à direita de 1, igual a 2. Isso aqui igual ao f de 1. Tá certo? Então, o que a gente pode dizer? Então, como os limites laterais são iguais ao valor da função,
em x igual a 1, a função é contínua em x igual a 1. E caso os limites laterais eles fossem diferentes, ela já não seria contínua. não, ela não seria contínua. Aí que tipo de descontinuidade que ela tem? Ela vai ter um salto. Porque você tem dois tipos de descontinuidade usando esse critério aí. Você pode ter ou uma coisa assim, vou dar um exemplo da função para você que é descontínua. Vou fazer um desenho genérico. Essa aqui é uma função descontínua. O que acontece nesse caso aqui? É descontínuo, você está vendo claramente que é descontínuo aqui. O que acontece nesse caso? Os limites laterais à direita e à esquerda são diferentes. Então, quando ela tem limite lateral à esquerda e à direita diferente, o gráfico tem um salto, tá? Aí, qual outro tipo de descontinuidade que a gente pode ter? Uma situação assim, ó. Um outro caso seria esse desenho aqui. Eu vou fazer você, ó. O desenho assim, aí tem um buraquinho aqui, aí continua aqui, e a função exatamente nesse ponto vale esse valor aqui, sei lá, esse aqui. Tá? Vou fazer até em outra cor, fazer em vermelho. Fazer o gráfico em vermelho. Imagina que a função fosse assim. O que acontece nesse caso? Nesse caso, é diferente do anterior. Ele tem um buraco e no buraco o valor da função pula. Mas o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, está vendo? Então, esse caso aqui seria um exemplo em que os limites laterais são iguais, mas a função não é igual ao valor dos limites no ponto de descontinuidade. Ela é descontínua. Só num ponto que ela tem um buraco. E aqui não, aqui é o salto. O que acontece no salto? A função tem os limites laterais distintos. Tá? Poderia acontecer que no salto ela fosse diferente e ainda assim teria um ponto aqui. Aqui teria o quê? Os limites laterais distintos e a função distinta também dos limites laterais. Então aqui é todo mundo diferente. Tá? Então poderia acontecer esse caso também. Mas se os limites laterais são distintos, já acontece isso aqui.